Tá logando, né? Eu vou aproveitar aqui e mostrar para vocês, né, uma coisa interessante que foi colocado na versão 20, que eu fiz um cálculo de processo, né? Sempre no robô vai estar com essa tela pretinha abaixo, né? Então vocês vai ver aqui o Start Thread 1, Thread 2. Essas threads, elas são calculadas baseado na sua entrada, né? E no seu take profit e take loss. Mas por que isso? Isso aqui é para proteger vocês. De vocês, se eu iniciar com todas as threads possíveis, uma hora ele pode entrar com todas as threads possíveis e bater o seu take profit além do que você pediu, ou take loss também. Aí eu fiz, estava acontecendo da pessoa sempre estar passando, eu tive que pegar e fazer uns cálculos, né, de média e tal, para tentar chegar nesse ponto. Às vezes você coloca aqui, vou colocar R$ 1 aqui de entrada, né, $1 de entrada, com take profit de 100 e de take loss de 100, ele vai aceitar 4 processos. Vou mostrar para vocês. Entrada de 2, vou pôr aqui bem alto aqui, para vocês entenderem. Starting, sim. Só espera um pouquinho para logar. Logou, né? Agora vamos ver se ele vai calcular certo aqui. Certinho. Vou dar enter. Olha, então, ele iniciou com 4 processos, né? Ele fez o cálculo de 2, ele viu que aqui o take profit e o take loss é alto, aí então ele iniciou os 4 para não ter problema, né? E tem um detalhe também que se ele alcançar 50% do take profit ou do take loss, ele vai pegar e vai diminuir para não deixar passar, né? Olha que interessante aqui, ó. Ele viu que o payout é menor. Agora esse horário é terrível para você operar, né? Aqui o mínimo aqui que eu deixei foi 70. Possivelmente lá deve estar uns 58, né? Eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que funciona esse cálculo, né? Eu fiz uma planilhinha aqui também. Eu fiz agora uma de 50, de 200, né? Com entrada de 2. Ó, minha classificação é 1. O que acontece? Esse robô, ele classifica as suas entradas, né? Nesses cálculos aqui, e te dá o máximo de processo que ele pode te dar. No caso aqui, ele viu que você deu uma entrada boa, né? De take profit, take loss, então ele deu 4 processos. Isso é para quem tem uma banca boa, banca alta, né? Agora que tem banca pequena, com entrada baixa e tal, ele dá 2, 3, para evitar de passar o take profit ou o take loss. Né? Fica atento a esse carinha aqui, ó, take profit, take loss, tá? Então, ó, aqui acontece, eu coloquei aqui o take loss e o take profit, né, 200. Ele somou e fez a média, dividiu por 2, né? Os dois aqui, colocou aqui, essa média. Aí ele vai tentar fazer a porcentagem desse cara aqui. Aí ele entrar de 2, né? Vou entrar de 3. A 1,5. Ainda está na média. Ele executa os 4 ainda, né? Vou pôr aqui entrada de 10. 5. Aí já subiu já. Aí ele vai dar um processo para mim. Ele me classificou aqui, né? Nesse cálculo aqui. Vai me dar um processo. Então o ideal aqui por 2. Então, essa forma que eu vou trabalhar, que eu achei a melhor maneira possível, né? De evitar de passar dos seus takes, né? Tanto do loss, tanto do profit, né? Mais o que eu posso passar para vocês? Então, agora, mais o que que... Deixa eu ver se tem uma coisa para passar mais. Acho que para mim tá tudo certo aqui agora, viu? Se alguém quiser assumir aí, o Danilo quiser assumir, ou o Silvio. Maravilha. Deixa eu só finalizar uma coisinha aqui, Gui.
Bom, ficou alguma dúvida, pessoal, em relação ao robô? Né, aproveitando o pessoal que está aqui na sala, infelizmente não deu para prosseguir com a apresentação do YouTube. Certo, pode perguntar. Por que a lista de sinal não está sendo tão, por exemplo, não está tendo nem 20 sinais, tipo a que eu estou baixando aqui, entendeu? Certo, nós vamos chegar nesse assunto aí. Por enquanto, sobre o robô, sobre a instalação, sobre a configuração, sobre o take loss, take profit, sobre o que o Guilherme acabou de nos apresentar, se vocês têm alguma dúvida em relação ao manuseio do bot, certo? Aí nós vamos prosseguir ainda com o treinamento, aí eu vou falar um pouquinho sobre a plataforma. Alô. Quando encerrar essa parte, aí nós começamos a conversar um pouquinho sobre a lista. Pode falar, Thiago. Alô. Só na questão seguinte, pelo que eu entendi, não sei se eu entendi errado, ele tem a versão 1, a 2 e agora 2.1. E quais seria, se tem mesmo, quais seria os pontos de diferença? Porque eu, no caso, eu uso muito a versão 1. Porque eu estava botando, inclusive, como ele falou, né, que tem aquelas travas. Como não tem muita sequência, geralmente é duas entradas só, né? Então eu sempre uso a versão 1 porque ela não me trava em nada. Se tiver duas sequências, ela acaba entrando, os horários não estão muito juntos, então eu consigo fazer isso. Então, quais seriam as diferenças entre os robôs e quantas versões tem, entendeu? Maravilha, Thiago, maravilha. Assim, o robô, ele só tem uma versão, até o momento ele só tem uma versão, certo? Desde quando nós lançamos até o momento, nós ainda estamos na versão 1. Porém, essa versão 1, ela existe algumas atualizações, certo? Então, nós começamos na versão 1.0.0, certo? Então, houve um probleminha ali de login. Então vamos fazer uma atualização no login, vamos fazer uma atualização, alguma modificação nessa versão 1. Então, ela passou a ser versão 1.0.1, certo? E com isso, hoje, nós chegamos na versão 1.0.21. Então, já houve 21 atualizações nesses últimos 3 meses, certo? Nos últimos 3 meses, houve 21 atualizações no robô. As duas últimas versões sempre fica disponível na plataforma. Estava disponível a versão 19, finalzinho 19 e finalzinho 20. Qual a diferença entre a 19 para 20? A 19, ela não tinha esse multithreads que o Guilherme acabou apresentando aqui para nós, né, que onde o robô ele faz mais de uma entrada, se houver a necessidade, por exemplo, tem um par para fazer uma entrada às 9 horas, e outro para fazer às 9h05. Então, como ele já estava em operação às 9 horas, ele ignorava a entrada das 9h05, e assim sucessivamente, né? Ele ignorava essas entradas enquanto ele estivesse em uma única operação. Agora, nós liberamos, né, na versão 20, inicialmente, para ele fazer 4 entradas sequenciais. Aí, o que chegou a acontecer em certo momento? A pessoa colocou um stop loss, né, determinado, porém, como ele pegou 4 entradas simultâneas, acabou ou ultrapassando o stop loss, ou ultrapassando até mesmo o take profit, né, que é uma coisa muito boa, mas se tá ali aquela regra, é para ser cumprida, né. Então, nesta versão 21, o Guilherme colocou essa trava, de que, de acordo com o seu stop loss, ou de acordo com o seu take profit, ele não faz 4 entradas simultâneas, ele faz de 1 até 4. Então, ele pode fazer 1, pode fazer 2, pode fazer 3, até 4 entradas simultâneas, de acordo com a sua configuração, né, de take loss e take profit. E, então, essa é uma das modificações. Inicialmente, nós também na versão 19, tínhamos um analisador de tendência, porém, esse analisador de tendência ficou obsoleto, né, e tivemos a necessidade de retirá-lo temporariamente, né, então já
estamos fazendo uma análise, né, uma verificação, para poder retornar com esses verificadores aí de análise de tendência e outras estratégias também, certo? Mais alguém tem alguma dúvida em relação à configuração do robô, em relação ao bot, né? Daí, daqui a pouquinho, a gente vai dar sequência nos demais assuntos. Beleza? Posso, então, dar continuidade? Bom, maravilha. Então, vamos dar... Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ou o meu travou aqui? Ouvindo. Tá tudo ok. Perfeito. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês... Beleza, então aqui já tá no ok. Vou compartilhar agora a minha tela aqui com vocês também, só para dar continuidade. Um segundinho. Maravilha, pessoal. Então, o Guilherme, ele já falou, explicou muito bem em relação ao bot, como que funciona a instalação, como que funciona para as funcionalidades focadas ao bot, certo? O meu maior foco é com a plataforma, é com o desenvolvimento web, certo? Com a programação web. Deixa eu só fechar aqui para não atrapalhar. Beleza. O meu maior foco é com a plataforma, certo? Inicialmente, a Crypto Invest iniciou comigo, né, com o Danilo e com o Guilherme Santos, né? Nós tínhamos um intuito, né, de criar um bot para a Equioption, e uma plataforma interativa, né, onde os usuários poderiam ter uma interatividade e além de utilizar o robô, né? Com isso, criamos o clube de afiliados também, que é uma outra ferramenta que também nós utilizamos, além do robô, né? Porque, como aqui na sala tem alguns líderes, né? Que além de utilizar a plataforma, além de utilizar o robô em si, também atua com o clube de afiliados, né? Então, toda a infraestrutura, toda a montagem da plataforma, ela foi toda pensada, né, para atender tanto para a parte do desenvolvimento dos robôs, quanto para a parte do clube de afiliados, né, com bonificações, acompanhamento de como que tá sendo o acompanhamento da rede, né, para vocês fazerem as verificações de como que está sendo os cadastros, quem são as pessoas que faz parte da sua equipe, né? Então, tudo essa parte do clube de afiliados. Vou falar para vocês também um pouquinho, eu acho que uma coisa que 100% de vocês estão aqui para tentar entender o que está acontecendo ultimamente com a plataforma em relação aos sinais, né? Então, para ir direto ao ponto, certo? O que acontece? Inicialmente, nós tínhamos um catalogador de sinais que ele é integrado diretamente com a Equioption. Então, nós fazíamos análise diretamente da base da Equioption e trazíamos os resultados. Porém, ela estava trazendo uma gama de sinais muito grande. Era uma quantidade muito grande de sinais. Quem acompanha nós aí desde o início da plataforma, nós tínhamos uma média de 600 sinais. Era muita coisa, mas não colocamos, não deixávamos tudo isso à disposição. Mas nós deixávamos uma média aí de 200 sinais por dia disponível na plataforma. Eram sinais... Beleza, tinha uma assertividade bem legal,
Infelizmente, nós não estávamos passando pela... Travou. Vocês estão conseguindo me ouvir? Perfeito. Então, assim. Meu compartilhamento caiu aí, né? Caiu. Ei lá, peraí que a internet aqui do meu computador aqui deu pau. Peraí, só um segundinho. Então, explicando um pouquinho ainda sobre a plataforma, daí assim que voltar eu volto a compartilhar aqui com vocês. É o Wi-Fi. A internet hoje tá brava para todo mundo, hein? Então, ó, a plataforma, ela deu start em janeiro, né? Em janeiro de 2020. Então, nós tínhamos aí uma média de 200 sinais por dia. Esses sinais, eles estavam bem assertivos, certo? Nós tínhamos uma assertividade aí acima de 95%. E isso ficou por o quê? Uma média aí de uns 25, quase 30 dias, esse mesmo nível de assertividade. Mas só que o que aconteceu? Peraí, só um segundinho que eu estou tentando logar aqui. Deixa eu só tentar logar aqui de novo. Só um segundo. Só um segundinho, pessoal, que travou aqui o computador aqui, eu tô tentando conectar de novo na live aqui, só um segundo. Então, porém, nossos sinais, a recomendação inicial, ela era de 2 martingueiros, certo? Nós estávamos com uma recomendação de 2 martingueiros. Mas só que muitas pessoas, o que acontece? Nós temos o IN, né, tá normal, porém, a quantidade de loss com o martingueiro 2 acaba prejudicando muito com essa questão do martingueiro, né, do martingueiro 1, martingueiro 2. Então, visando isso, melhorar para os nossos usuários, nós decidimos que não iríamos deixar mais 2 martingueiros, iria reduzir para 1 martingueiro só, beleza? Aí veio acontecendo as coisas, veio acontecendo essa crise no mercado, então ainda estávamos soltando aí uma média de 100 sinais por dia, né? E como nós reduzimos a quantidade de martingueiro, a quantidade de assertividade reduziu junto com essa redução, né? Então, a nossa taxa de assertividade, que estava numa média de 95% ao dia, ela foi reduzida para a média de 70%. E antes um mês antes do coronavírus, antes dessa pandemia aí, de tudo que está acontecendo no mercado. Quando começou essa pandemia, quando começou essa questão do coronavírus, a questão do mercado, instabilidade do mercado, a nossa taxa de assertividade começou a dar uma olhada. Mesmo assim, ainda não chegou ao nível que nós chegamos da semana passada para cá. Então, com isso, nós reduzimos ainda mais os sinais, que chegou nessa média que nós estamos trabalhando hoje, né, que é na média de 25 a 30 sinais por dia. Peraí, deixa eu só fechar o negócio. Essa cachorrada ali na rua tá difícil de... Então, chegou nessa situação que nós chegamos agora, hoje, né? Então, o que estamos fazendo? Correndo atrás, estamos estudando o mercado, estamos estudando as políticas, estamos estudando tudo que é possível e impossível, né, para melhorar ainda mais o nosso negócio, melhorar ainda mais a nossa catalogação, certo? Então, vou explicar para vocês agora um pouco vocês estão conseguindo visualizar agora minha tela? Meu Wi-Fi está um pouquinho ruim aqui. Positivo. Beleza. Então, como que é feita a nossa catalogação, certo? Como que ela é gerada a nossa catalogação? Nós temos um software que nós chamamos de extrator. Esse extrator, ele acessa a API do banco de dados da IQ Option
e traz, né, ele extrai da Equioption os últimos dias que nós determinamos. Então, a nossa probabilística, ela trabalha em cima de 20 a 45 dias, os últimos 20 a 45 dias de operação da Equioption, certo? Então, porém, quando tem dias de OTC, né, que é os dias de OTC, ela não oferece esses dias de análise, né, porque como está em OTC, é outro gráfico, não é o mesmo gráfico. Então, o que ela faz? Ela duplica o dia. Por exemplo, se caiu, vamos ver, dar uma olhada aqui. Ó, por exemplo, agora esse último final de semana que foi OTC, né? Sexta-feira foi OTC, então sexta, sábado, domingo e segunda, que segunda também foi OTC, esses 4 dias ela não oferece nenhum tipo de análise. Porém, o que ela faz? Ela pega o dia 14, que foi o único dia que teve análise, e duplica por todos esses 4. Então, se eu pego e peço para ela extrair para mim essa última semana, ela não vai trazer para mim desde o dia 10. Ela vai trazer para mim somente o dia 14, porque os outros dias foram OTC, tá vendo? Ela só traz para mim o dia 14. Ela não traz os dias anteriores. Então, isso não significa que ela prejudica a nossa catalogação. Porém, ela interfere. Ela interfere, porque esses dias que nós necessitamos entre 20 a 45 dias de análise probabilística, ele acaba ficando meio que furado. E a gente tem que buscar histórico passado. Certo, beleza. O que aconteceu dessa semana para a semana passada? Uma semana anterior, o mercado ele teve circuit break. O que é um circuit break? É onde as bolsas de valores vê que realmente o mercado está muito estável, está muito volátil, ele vai lá e estopa as operações deles. Então, não tem uma análise gráfica naquele período que eles estão parados. Então, eles têm aí um furo aí no histórico de 2 a 3 horas. E na semana anterior, teve 3 circuit break, um do outro, seguidos, 3 circuit breaks seguidos. Então, isso prejudicou muito a nossa análise probabilística. Então, por isso que o nosso, se a gente tivesse um gráfico, que a gente pudesse analisar um gráfico, a nossa assertividade despencou drasticamente. Mas nós ficamos de braços cruzados? Não, nós não ficamos de braços cruzados. Estamos correndo atrás de novas possibilidades, né, que possa amenizar esse problema futuro, certo? Como assim? Buscando outras tecnologias. Então, hoje nós sabemos que dá para fazer uma análise automática, em tempo real, através de uma outra aplicação. Tem a MT4 e a MT5. Porém, hoje, o que está sendo mais, como que eu posso explicar? Está sendo mais acessível, né, em termos de comunicação, é o MT5. Então, junto com o Guilherme, nós estamos trabalhando praticamente dia e noite para fazer uma integração com o MT5. Se nós fizermos essa integração com o MT5, nós vamos ter, além da análise probabilística, vamos ter várias outras análises em tempo real, certo? O nosso bot, nós já estamos trabalhando, né, deixa eu abrir aqui para vocês. Como eu mencionei anteriormente, nós já tínhamos um analisador de tendência, né, não sei se para vocês está dando para ver, eu acho que aqui no leitor de imagem dá para ver melhor. Pronto, aqui dá para ver melhor para vocês. Então, nós já tínhamos um analisador de tendência, que ele verificava, né, se o sinal está dentro da tendência ou não. Se ele não estivesse dentro da tendência, ele ignorava aquela entrada. Porém, ele ficou um pouco obsoleto, certo? Necessitando de novas estratégias. Então, nós já estamos trabalhando para uma nova versão, né, onde ele vai ter essas estratégias.
Então, isso aí demanda um pouquinho mais de tempo, né, e para poder fazer o desenvolvimento. Enquanto isso, também nós já estamos trabalhando, né, para aprimorar ainda mais a nossa catalogação. Quando nós solicitamos para gerar uma catalogação, por exemplo, aqui, ó, eu fiz uma estimativa de 20 dias, certo? Acabei de fazer aqui para vocês verem como que é feita a nossa catalogação. 20 dias. Desses últimos 20 dias, ele me trouxe 56 sinais, certo? Me trouxe 56 sinais, onde cada um desses quadradinhos aqui é um sinal diferente. O que que tem nessa probabilística? Qual que é a análise que nós fazemos dentro dessa probabilística, né? Porque quando chega lá o sinal lá no site, né, vocês só veem a quantidade e o sinal disponível, não sabe como que é feito o cálculo por trás disso, tá bom? Então, ele faz uma porcentagem de confluência. O que seria essa confluência? A confluência, ele analisa, deixa eu colocar aqui que é melhor para vocês entenderem. Ele analisa os últimos 20 dias de mercado, depois desses últimos 20 dias, ele analisa os últimos 30, dos últimos 30, ele analisa os últimos 40. Então, ele analisa 20, 30 e 40 dias, o que aconteceu dentro deste período nos últimos 40 dias. Aí ele verifica 30 e 40. Quantos por cento teve de acerto dentro desse período? Ah, dentro de 30 dias teve 70% de acerto. Desse mesmo par, desse mesmo horário, certo? Teve 60% de acerto. Em 40 dias, em 40 dias teve mais 65% de acerto. Então, ele vai lá e faz uma soma dessas médias, né, onde a soma dessas médias deu 131% de acerto dentro dessa probabilística, certo? Então, dentro de 30 e 40 dias, ele teve uma média de 75% de acerto, de assertividade. Então, ele selecionou esse par porque ele tem um grau alto de assertividade, certo? Quantas vezes ele teve uma entrada de call? Quantas vezes em 20 dias ele teve uma entrada de call? Dentro de 20 dias, ele teve 12 entradas que foram call e 3 entradas que foram put. Dessas 3 entradas que foram put, quantas vezes foi win em Martingale 1? Então foram 2. 2 em Martingale 1 e uma, né, e não teve nenhuma em Martingale 2. Significa que ele só teve win e não teve loss, certo? Então ele teve loss, porque a nossa plataforma é em cima somente de um martingale. Ele não faz análise sobre 2 martingales. Se ele tivesse dado 2 martingales, seria contabilizado como loss. Então, dentro de uma análise de 20 dias, 12 vezes foi um win, né, de primeira, e 2 vezes foi martingale 1. Então, por isso que dentro dessa análise probabilística, ele tem esse grau de assertividade. Então, 80%, ele teve 80% de probabilidade de acerto dentro de um período de 20 dias. E com o Martingale 1, 93% de acerto, certo? E a porcentagem lateral, né, a porcentagem lateral significa que dentro dos próximos 5 minutos, né, então vamos supor aqui que aqui é um par de meia-noite e 40. Então, meia-noite e 40 foi de put, certo? Call, desculpa. Meia-noite e 40 foi call, meia-noite e 45 foi call também, e meia-noite e 50 também foi call. Então, essa aqui é a lateralidade. Quanto à frente ele se manteve dentro dessa porcentagem. Tá bom? Então, com isso, né, ele gerou 56 sinais, certo? Como já ultrapassou o horário, eu vou verificar aqui nos resultados, certo? Vou aqui em resultados, vou em gerar lista, normal, como vocês geram lá no site, né, que aqui é uma página de teste. Então, tá aqui todos os sinais. Não tive nenhum resultado ainda,
certo? Porém, no site, nós temos um gerenciador de resultados. Esse gerenciador de resultados, ele acessa diretamente a Equioption, certo? A base de dados da Equioption, e lá ele verifica se realmente foi o win ou não, certo? Ele faz uma análise da seguinte forma: ele pega o valor de entrada e o valor de fechamento. Se o valor de entrada for menor ou maior que a de fechamento, ele determina se aquele par foi put ou foi call, certo? Então, aqui eu já mostrei para vocês que isso aqui é a extração. Esse aqui é a extração que ele faz da Equioption para a nossa base de dados, né, que nós fazemos a análise dos últimos 40 dias. Nesses últimos 40 dias, ele traz o horário, traz o tipo, né, que é a cor da vela, né, que no caso put é vela vermelha e call é vela verde, e traz o valor de entrada e o valor de fechamento, traz também o valor entre como que ficou a vela entre elas até o momento do fechamento, e o volume de transação que foi feito dentro desse período de vela de 5 minutos. Nós só trabalhamos com velas de M5, tá? Não trabalhamos com vela de M1 e nem de M15 por enquanto. Futuramente a gente pode começar a trabalhar também com isso. Então aqui eu vou colocar para vocês em tempo real como que a gente faz uma análise de resultado que aparece lá no nosso site também. Essa análise ele fica fazendo no nosso site de 10 em 10 minutos, tá? Aqui eu vou fazer dos 56 sinais que eu gerei aqui para vocês como teste. Deixa eu só botar aqui. Bom, colocava para aqui ó. Ele está fazendo o login na Equioption, como se eu fosse fazer uma transação. Ele está fazendo o login normal. Certo? Ele verificou aqueles 56 sinais que eu gerei agora, a probabilística deles. Então, ele analisou todos esses 56 sinais. Se eu colocar aqui para gerar, ó, de 106 sinais que... acho que ele duplicou aqui. Ele duplicou aqui o sinal, mas era 56. Dos 56 sinais que eu gerei, ele teria dado 6 loss. Ele teria dado 50 wins e 6 loss. Desse que eu gerei, porque eu gerei agora no final da noite. Ele pegou o resultado já de hoje. Então, é assim que nós fazemos a nossa análise todos os dias. Nós geramos os sinais. Eu vou gerar um aqui mais rapidinho para vocês entenderem como que é feito com mais precisão. Vou limpar aqui a lista de sinais, certo? E vou criar aqui os sinais. Um segundinho. Enquanto ele está gerando aqui a catalogação, algum de vocês tem dúvida? Agora sim, vocês podem perguntar sobre os sinais. Aí, se ficou alguma dúvida, pode perguntar aí. Se ficou alguma dúvida sobre os sinais, vocês podem perguntar, tá bom, pessoal? Estão conseguindo me ouvir? Positivo.
Ah, beleza. Eu fiquei na dúvida agora, falei se ninguém tem nenhuma pergunta. Está me escutando? Tá um pouquinho distante. Tá. Mas pode falar que agora eu tô ouvindo. Certo, vamos lá. Você disse que a probabilistica que vocês fazem é de acordo de 30, 20 e 40 dias, né? Anteriores ao mercado. Logicamente, se a gente parar para analisar o mercado que estava a esses 120 dias, vamos pôr nessa média, ele estava bem mais estável do que está hoje, correto? Perfeito. E se você diminuir esse tempo, né, pela quantidade que os sinais que hoje estão, né, estão bem alterados, né, está bem volátil, como você mesmo disse, diminuir esse tempo para conseguir ter uma assertividade um pouco melhor, né, porque a geração de catalogação é muito interessante, que você falou, né, uma base bem boa, que vem direto com a Equioption ou de uma plataforma que consegue fazer o vínculo com as duas, né, como o próprio robô faz. Será que se diminuísse esse período de análise, não seria melhor para os resultados de assertividade melhorar? Vamos lá, Emerson. Assim, o OTC, né, a Equioption, ela tem um gráfico próprio dela, que poucas pessoas têm conhecimento disso. Principalmente quem está entrando agora no mercado, não tem praticamente nenhum conhecimento que a Equioption, ela tem um gráfico que ele fica lá operando sem ninguém, certo? 24 horas. Somente no sábado e domingo ele já entra já ali naquele ritmo que ele já tá, né? Então, assim, a análise de OTC, nós colocamos numa média de 10 dias, né? Esses 10 dias, eu fiz na semana passada. Ele até que deu uma boa estabilizada, né? Já essa semana, eu coloquei para 15 dias. Cara, foi exatamente isso que você me falou. Você acabou de falar, me deu até uma luz aqui. Eu não tinha pensado por esse lado de analisar menos dias. Eu estava mais preocupado em analisar mais dias, entendeu? Para ver se pegava mais estabilidade de mercado. Porém, desses últimos 30 dias, realmente, o mercado está muito volátil e está um pouco complicado de seguir uma análise, né? Então, assim, tá vendo que como são pequenos detalhes que acaba fazendo a diferença. Você falou algo muito interessante que não estava dentro da nossa visão. Pelo menos na... Oi? Porque é o seguinte, tá me ouvindo melhor agora? Tô te ouvindo. Tá, vou aproximar um pouco porque eu acho que o meu fone está com problema. Então vamos lá, por quê? Porque se a gente pegar estatística, né, eu sou engenheiro mecânico, eu trabalho muito com essa parte de matemática. A estatística, com a probabilidade, ela tem uma diferença um pouco grande. A probabilidade foi uma somatória muito grande, né, com resultado a longo prazo. A estatística, ela pega uma média de pequenos partes e consegue ter uma segurança maior na estatística, correto? Então, o que acontece? Se você usar a mesma probabilidade, só que com um curto período de tempo, você vai ter uma média curta, só que com uma assertividade daquele valor que você aproximou. Entende? Então, eu acho assim, que seria muito mais interessante, igual você falou, né? Diminuir o tempo de análise, né? E se der certo fazer o uso das ferramentas, né, de análise, igual o Guilherme falou, e você também salientou agora para nós, isso vai ajudar muito mais, porque você mesmo consegue perceber. Eu não sei se a maioria tem um pouco de conhecimento dentro do mercado também, né? Quando você pega alguns sinais do próprio compote, você olha no gráfico, você vê que ele está dando invertido o sinal. Por exemplo, ele pega lá o EUSD e o CAL. Você olha no gráfico do CAL para acompanhar o tempo real, você percebe que está dando invertido, está dando put. Você entendeu? Porque a probabilística daquele período que ele pegou está muito longe em compensação ao que está agora. Entende? Entendi. Ele dá como se fosse uma virada de tendência, né? Entendi, Emerson. Ó, vou voltar a compartilhar aqui, só para finalizar rapidinho aqui, para vocês entenderem melhor. Então, aqui eu fiz novamente
uma análise de... Deixa eu voltar aqui. Ele está voltando. Certo. Ó, fiz aqui novamente, certo? 56, deu 56 sinais. Agora ele puxou certinho. Aquela hora ele tinha duplicado lá. Agora ele puxou aqui, ó, 56 sinais, certo? Então, vou fazer novamente, passar o resultado novamente. Fazendo análise dos últimos 20 dias. Ó. Ó, numa análise dos últimos... esse catalogador tá me trollando. Ó, então, se eu tivesse colocado hoje, esses sinais hoje, os 56 sinais, ele teria dado 53 sinais de win e 3 loss. Mas foi exatamente isso que o Emerson falou. Eu reduzi a quantidade de dias, né? Porque o que está lá no site hoje, ele estava fazendo uma análise dos últimos 25 dias. E essa análise que eu acabei de fazer aqui para testar com vocês, foi uma análise dos últimos 20. Então, aqui eu reduzi 5 dias na análise, né? Eu reduzi 5 dias, e ele deu uma média de 56 sinais, e desses 56 sinais, teve 53 wins, sendo 45 de win de primeira, 8 com martingale 1, e apenas 3 loss com martingale 1, né? Teria dado uma assertividade aí de 94%, fazendo essa análise com menos dias, né? Então, assim, eu estava mais voltado... Estava mais voltado a acrescentar dias do que de reduzir dias, né? Então, realmente, aí, olhando por essa visão, é muito melhor a gente reduzir a quantidade de análise, né, de dias analisados, para poder ter essa visão do mercado, né? Ó, desses 3 loss que teve, ele teve 12 wins de primeira e 2 de martingale 1. Então, se tivesse reduzido um pouco mais a análise, pode ser que tenha dado uma performance um pouco melhor, né? Deixa eu fazer um teste aqui. Vou colocar aqui 15, 25, 30. Vou fazer uma nova com menos dias. Vamos ver o que vai dar. Lembrando que aqui é só teste, tá, pessoal? Eu acho que ele vai duplicar, mas pelo menos a gente vai ter uma noção da quantidade de win. Ele demora um pouquinho. Se tiver mais alguma dúvida em relação à catalogação, em relação à plataforma, vocês podem perguntar. Só um segundinho.
Ó, pronto. Você viu? Eu reduzi a quantidade de sinais lá, ou a quantidade de dias, né? Eu coloquei para analisar os últimos 15 dias, certo? Os últimos 15 dias, ele me trouxe 258 sinais, certo? 258 sinais dentro da mesma probabilística dos outros 30. Não mudei nada. A única coisa que eu mudei foi só a quantidade de dias. Então, como eu reduzi a quantidade de dias, significa que a quantidade de acertos foram muito maior, certo? Então, dos últimos 15 dias, 10 dias seguidos foram call e apenas 2 dias foram put. Desses 2 dias que foram put, só teve apenas um loss em Martingale 1, apenas um loss. Então, foram 11 wins contra um loss, certo? Então, vou fazer novamente, vou passar o result, né? Pode ser que aqui ele tenha duplicado, deixa eu ver se ele duplicou no... Como eu estou fazendo direto do computador, ele costuma duplicar, realmente, duplicou. Ele salva 2 vezes no banco de dados. Mas a gente sabe que é uma média de 260 sinais, então a gente divide por 2, certo? Vamos aqui fazer o resultado, né? Vamos gerar a lista, ó. Ó, como eu falei para vocês, ele duplicou, ó, tá vendo? Tem 2 sinais no mesmo horário, do mesmo par, quer ver? Ó, tem 2 sinais iguais, tá vendo? Ele duplicou na base de dados, mas a gente divide por 2. Vamos ver mais ou menos quanto que daria o resultado com uma análise de 15 dias. Vai fazer o login, ó. E vamos ver o resultado. Vamos lá. Então, teria sido de 250 sinais, teria sido 490 dividido por 2, teria sido 245 wins contra 13 loss. Realmente, eu acho que eu tava olhando pro sol errado, viu? Acho que se a gente reduzir a quantidade de dias analisado, a probabilística de acerto vai aumentar muito mais, entendeu? Sabe por que eu falei isso? Porque, assim, eu tenho uns amigos que trabalham na Bolsa de Valores, na XP, são corretores já de muitos anos. Eles usam o Profit Pro, vocês já ouviram falar? Já ouvi falar. É um dos melhores softwares de análise gráfica, né, da B3. E lá eles têm a mesma catalogação, porque é o mesmo parâmetro, não muda muita coisa, né? São configurações diferentes. E eles usam de 10 a 15 dias. De 10 a 15 dias? De probabilidade. Por isso que teve essa mudança de assertividade. Você entendeu? Então, mesmo você usando os sinais de OTC, fazendo essa base, né? O que ele gera, se você buscar os últimos 10 dias ou 15 dias nos OTC, provavelmente é para dar essa assertividade acima de 80%. Porque o que eu vejo é assim, muitas pessoas, eles querem trabalhar durante o dia inteiro. Muitas vezes, por exemplo, eu trabalho numa multinacional aqui na minha cidade e à noite eu quero operar. Seria a minha ideia. E se você tem uma quantidade dessa de sinais, você consegue trabalhar até meia-noite com ele, e a renovação seria após a meia-noite. Mesmo assim, o Anderson, aqui, ó, só vai até as 17 horas, vai de meia-noite até... Sim. Mesmo essa quantidade de sinais, né, com essa grande quantidade de sinais, ele vai somente até as 17 horas. Sim, então, dá para a pessoa pegar aí de meia-noite até uma média aí de umas 8, 9 horas da manhã, dá para ela ter uma
uma assertividade bem legal, entendeu? Sim, eu só fiz essa base, né, só para a gente ter uma noção de quanto isso daria de assertividade durante um dia, entendeu? Se você deixar isso para rodar em teste. Sim. Então, seria muito interessante fazer essa margem. Sim, cara, você não deu uma luz, você deu um sol inteiro aqui para mim aqui agora, viu? Vamos fazer para ajudar. Não, com certeza, mano, ajudou demais, cara, demais. Você sabe que aquela velha questão, eu tava olhando para trás em vez de olhar para frente, então a gente tem que olhar sempre para frente e seguir, né? Porque, assim, quem está acompanhando o negócio, quem está desde o começo, sabe o quanto que a gente está se esforçando, está ralando aí dia e noite para trazer um bom resultado. Hoje nós somos um diferencial de mercado, porque não tem hoje uma plataforma que tenha o que nós temos, né? Nós somos iniciantes, estamos começando aí no mercado agora, né? Estamos aprendendo, né, em conjunto, né? E, assim, ou eles têm somente um sinal, ou tem somente o bot, ou não tem um extrator, não tem um catalogador, não tem outras plataformas, né? Então, hoje, nós temos aí a parceria de uma empresa muito forte aí, que é a Five Finance, né, que está nos auxiliando aí na parte de gestão, na parte de gerenciamento, na parte de equipe, né, de negócio. Tem o Guilherme, que é o desenvolvedor do Chromebot aí, que está fazendo um trabalho incrível. Cara, não sei nem, se eu não durmo, imagine ele nem dorme, ele só acorda. Então, ele está fazendo um trabalho incrível pra caramba aí, está conseguindo fazer integração com outras tecnologias. Tem agora o Fivebot, que também está entrando aí, que já o Jefferson vai explicar um pouquinho aí sobre o Fivebot, né, que é outro diferencial aí do nosso negócio. Então, assim, todo negócio tem seus pontos altos, seus pontos baixos, seus calcanhar de Aquiles, né? Mas nós estamos aí firme e forte para mostrar para o mercado que a gente é um diferencial, que a gente quer fazer a diferença, né? E estamos com produtos diferentes. Então, é uma startup aí que está com uma ideia muito forte. Então, a gente já não é um protótipo, né? A gente já é uma realidade que está aí à disposição. Então, a gente está batendo muito forte nessa tecla aí para a gente erguer a cabeça e seguir em frente. Certo? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Aí agora a gente vai passar para o nosso próximo tópico aí, que já está ficando um pouquinho esticado a nossa live aí. Primeiro dizer que várias cabeças pensam melhor que uma, né? E segunda questão se já vai entrar essa configuração já para essa madrugada já? Com certeza absoluta. Já vou fazer essa mudança para ontem. Bom, feliz. Vocês conseguem me ouvir? Oi, tô ouvindo. A minha contribuição é a seguinte: mais vale qualidade do que quantidade. Então, se melhorar a plataforma e melhorar o nível de sinais, então vai ficar melhor para nós. A minha outra questão é sobre a questão dos afiliados. Não ficou bem patente como funciona essa área. Eu gostaria de saber. Certo. Assim, sobre os afiliados, nós teremos uma outra live um pouco mais direcionada para essa questão do clube de afiliados, certo? Porque é uma questão que parte com a liderança, né? Então, nós vamos ter, sim, muito em breve, vamos ter uma live focada com o clube de afiliados. Mas é também um sistema muito bacana, né? Onde você tem as indicações, você recebe tanto pela indicação direta, né? Você convidou um amigo, a partir do momento que a plataforma está tudo funcionando, tudo rodando bonitinho, uma engrenagem muito, muito bacana, que é esse que é o nosso desejo, você vai utilizar o produto. Você vai utilizar o produto, você vai gostar desse produto que você está utilizando, você vai indicar para um amigo, certo? Indicou para um amigo, ele vai indicar para um outro amigo. Então, você vai receber uma comissão, né? Você vai ser gratificado por ter indicado amigo, e sempre que esse amigo indicar novos amigos, você também vai ser gratificado,
porque ele vai estar dentro da sua rede de indicação, certo? Eu não vou me aprofundar muito aqui nessa questão, mas por cima é isso. Até o 8º nível de indicação indireta, você acaba tendo uma porcentagem. Então, amanhã ou depois, quando o negócio já estiver engrenado, nós estivermos tendo uma alavancagem, muitas pessoas vão estar desfrutando dos rendimentos dos robôs, e outras pessoas que não têm tanta familiaridade com os robôs, pode estar usufruindo da indicação do nosso produto. Então, é um serviço que beneficia a todos, né? Tanto aqueles que já utilizam o robô e gostam do serviço que está utilizando, tanto aqueles que querem ter uma renda extra, um ganho extra, né? Através da indicação, tá bom? Então, a gente está ainda correndo, a gente vai ajustar muita coisa, né? E o clube de afiliados, logo mais aí a gente vai ter uma live aí exclusiva para isso, tá bom? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal, em relação aos sinais, em relação à plataforma? Só para ressaltar, Danilo, que se nós conseguimos colocar geradores de tendências, né, dentro do robô, a assertividade vai melhorar muito mais ainda. Porque a própria análise gráfica dos indicadores fará que essa quantidade melhore muito mais e diminuir, né, até o martingale vai diminuir também. Vai mais dar o índice primeiro. Pode ter certeza. Certo. Não, a quantidade de martingale nós não iremos mudar, tá bom? Não, sim, digo assim, a assertividade vai ser melhor, não vai precisar nem usar o martingale de novo, nesse caso da Veloz. É verdade. Pegar juntamente com os indicadores, né, ele vai fazer uma análise gráfica e vai te dar muito mais assertividade de um índice primeiro do que precisar usar o martingale. Sim, com certeza. Aqui nessa análise que eu fiz aqui, deixa eu só organizar aqui pelo horário, realmente ele ainda tem alguns loss. Eu acho que sem martingale é um pouquinho mais arriscado, entendeu? Porque tem algumas sequências de martingale, né? Mas pelo menos com um martingale, eu acho que acaba não sendo tão prejudicial, né? Se a gente conseguir fazer uma lista de sinais aí com uma média de 60, 70 sinais, ele tendo uma esticada aí de uns 10 wins para um loss, né? Tipo uma esticada aqui, ó, 10 wins para um loss. Eu acho que ele acaba não sendo tão prejudicial, entendeu? A gente pode ainda dar uma estudada. Por exemplo, aqui tem 2 sinais repetidos, e esses 2 sinais foram loss. A gente pode tentar dar uma espaçada de tempo, entendeu? Colocar um espaço aí de uns 15 minutos entre um sinal e o outro. Então, a gente conseguindo ajustar essa questão da catalogação, né, aí a gente começa a ajustar os horários, as entradas dos sinais. Falar assim, vamos tentar ver uma forma de ter pelo menos uns 10 wins seguidos para um loss. Então, um loss, ele consome 3 wins. Então, a pessoa vai estar ali 7-0. Entendeu? Nessa esticada aí. Oi? 70 contra 30. Isso mesmo. Então, aí, mesmo assim, ele vai ter uma boa... Por mais que ele deixe ligado de meia-noite até umas 8 horas da manhã, ele vai conseguir bater a meta dele sem fazer a rezinha, sem fazer a reza para não dar nenhum loss aí, né? Então, eu falo para você, se você fazer dessa forma, vai de 3 a 10, de 3 a 8% tranquilo. Emerson. É o Emerson que falou. O que estava falando? É eu mesmo, o Emerson. O outro é o Danilo. Mas mesmo que a pessoa, eventualmente, ela tome, por exemplo, está lá tendo 2, 3 wins, vem um loss, depois vem um win, depois um outro loss, ela sabe que ela entrou no momento ruim, mas vai voltar os wins. Então, é essa segurança que é importante a pessoa ter, porque pode acontecer ela pegar 2, 3 dias e não pegar nenhum loss, mas num outro momento que ela entrar, pegar um loss, ela vai falar, não, vou deixar ligado, porque eu sei que vai vir os wins, então ela consegue levar 2, por exemplo, eu sempre configuro para levar no máximo 2 loss,
né? Então, eu boto lá minha meta e, no máximo, 2 loss. Então, eu conseguiria me recuperar nesse trajeto que você colocou aí. Levou 1 loss, 2 wins, outro loss, então dá para recuperar, né? Sim. Por isso que eu falei da média de 70-30, porque se acontecer esse caso de você fazer essa quebra, né, de sequência, o seu martingale não vai ser tão preciso, né, se utilizar, se caso for necessário, e você vai conseguir manter sua banca de 3 a 5% tranquilamente, mesmo você deixando da meia-noite até, vamos pôr, 8 horas da manhã. Você entende? Mesmo ele dando essa operação de 2-1, 2-1, 2-1, ou 1, 3-1, entendeu? Independente assim. Maravilha. É que a assertividade ela tem que estar acima de 80% para conseguir gerar esse 70-30. Porque nesses últimos dias ele estava dando menos de 70% de assertividade. Então você tinha cada 2 loss, a cada 2 wins, você ganhava 2 loss de primeiro. Ou até 3. Se você fazer matematicamente, pegando 60%. Então é isso que estava acontecendo. Então, se a gente aumentar a quantidade de assertividade, né, o loss ele vai vir depois de uns 3, 4 wins. E esses 3, 4 wins, você já consegue bater sua meta do dia. Então é isso, pessoal. O nosso outro desenvolvedor, que é o Jefferson, né, ele é o nosso desenvolvedor do nosso segundo bot, que entrou agora recentemente, né, e que também está fazendo um sucesso bem legal, né. Algumas pessoas ainda falam assim, não vamos perder o foco do Chromebot por causa do Five, vamos manter um equilíbrio. Não, nós estamos tocando aqui 100% no equilíbrio, né. Então, nós somos uma plataforma com 2 robôs. Dois robôs que um opera com a IQ Option e um opera com a Binary, né? Que ainda não estou tão habituado. Mas é isso aí. Agora vou deixar com o Guilherme Santos, né? Porque o Jefferson, nosso outro desenvolvedor, ele não está aqui na sala aqui agora. Acho que teve um probleminha com a internet dele. Então, só para nós finalizarmos, eu vou passar a bola de novo aqui para o Guilherme Santos, tá? E ele vai explicar um pouquinho sobre as funções, como que funciona, né? Que algumas pessoas ainda não conhecem muito em relação ao nosso Fivebot, né? Então ele vai explicar um pouquinho aí como que é a funcionalidade dele aí, tá bom? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto referente ao Chrome quanto ao Five, até o finalzinho aí da explicação do Guilherme, a gente volta a se falar, tá bom? Então, Gui, você consegue tocar aí novamente para nós, por favor? Claro. Só uma coisinha, pessoal. Desculpa cortar, Gui e Dan. Lá no YouTube tem uma galera fazendo algumas perguntas, tá? Então eu anotei aí, depois qualquer coisa eu repasso a pergunta aqui pra gente responder, tá bom? Beleza. Ô, Silvio, então, para não ficar muito estendido, se tiver alguma coisa referente aos sinais, referente à página, se você quiser adiantar aqui para nós, eu já respondo aqui rapidinho. Então, eu estou respondendo no próprio chat, por exemplo, perguntaram se o robô faz Soros, né? E outra pessoa perguntou qual seria o robô indicado para quem está iniciando, né? Para quem não tem noção nenhuma de como operar. Certo. A questão de estratégias, né, que no caso seria o próprio Martingale, ou seria o Soros, ele ainda não está para essa versão atual, para a versão 1, certo? Ele está sendo desenvolvido para a versão 2, mas não é a versão 1.0, não, é a versão 2, tá bom? Por enquanto, hoje nós soltamos a atualização da versão 1.0.21, esse aí ainda não temos estratégias. Porém, na próxima atualização, na versão 2, aí sim, nós teremos Super Gali, teremos Soro, teremos probabilísticas, teremos, muita coisa muito legal aí, está sendo desenvolvido, né, está no projeto aí do nosso Guilherme Santos aí, né, para a versão 2, já está tudo em pauta aí, e já está em desenvolvimento, tá bom? Na questão do iniciante, o Chromebot, né, agora que a gente ajustar certinho a catalogação, ajustar os sinais, para iniciante, a única coisa que ele vai precisar ter uma noção muito boa é na questão do Martingale, certo? Porque a pessoa vai ter que fazer o cálculo do Martingale, né, mesmo que seja Martingale 1,
Se ela for fazer a entrada, por exemplo, a banca dela é de R$100, ela vai ter que fazer uma análise, né, de quanto que vai consumir o martingale com o stop loss. Porque se ela coloca o stop loss menor do que a quantidade de martingale, o bot, infelizmente, o bot ele vai seguir o que ele está programado a fazer. Ele vai respeitar o martingale. E pode ser que ultrapasse o valor dela do estipulado no take loss, tá bom? Mais alguma coisa, Silvio? Por hora é só. Beleza, maninho. Então é contigo, Gui. E aí, pessoal, mais uma vez, né? Eu vou compartilhar minha tela. Vou explicar para vocês como é que funciona, né? Pelo menos o robô da Fivebot, que é um robô, né, específico para Binary, né? Quem conhece a Binary, vou compartilhar aqui a tela. Screen. Pronto. Estamos aqui no site da Five Phoenix, né? By Crypto Invest. Eu vou acessar aqui o Fivebot. Aí sempre eu vou ter esse aviso, né? Um aviso de risco. É interessante, gente, a gente fazer a leitura, né, de todos os avisos que tem aqui na tela, né? Aqui fala de horários, né? Aqui fala assim, ó, todas as operações, mesmo que seja feita em nossa plataforma, é de responsabilidade do usuário. O usuário ele tem que ter noção, né? Noção, conhecimento, o que é martingale, né? O que é stop loss, o que é stop gain, né? Tem que ter noção dessas coisas, né? Porque é um investimento, é um dinheiro seu, né? A gente dá a ferramenta para você trabalhar, né? Para você ter um lucro em cima dessa ferramenta, né? Só que se você não tiver um conhecimento, bem que seja básico, vocês podem acabar se perdendo, como eu já vi muita gente se perdendo. Então é interessante que estudem, né? Sobre investimento, sobre o que está falando. Tem dúvida? Vai no seu líder, pergunta ao líder, o que é martingale? O que é take loss? O que é take profit? O que é isso? O seu líder, com toda a paciência, ele vai te explicar, ou ele vai fazer vídeos, né, explicando o que é cada coisa, né, para você não entrar de supetão, pai colocou lá e você não configurou direito e pegou uma sequência, pode ter perdido ou pode ter ganhado muito além do que pediu, que está precisando, né. Então, vou clicar aqui em sair, né. Aqui já loguei na minha conta, né, uma conta virtual. Essa conta virtual é uma de teste que eu tenho, né, então sempre que eu logar nela, eu já deixo autorizado, né, para o Google, né, logar automático. É interessante se você for criar uma conta na Binary, né, você não vincular sua conta no Facebook, é interessante, porque às vezes o Facebook pode bloquear, e nem no Google. O ideal é você entrar com seu e-mail certinho, criar uma senha, né, e fazer isso aí. Para evitar de ter contratempo, que às vezes você cria e pode dar problema, né, o Facebook pode bloquear o acesso, o Google pode bloquear, então coloca o seu e-mail lá, sua senha certinho. Aqui que eu dou logo, né, nós temos aqui no momento 4 boots, né, tem o boot 1, né, do RSI, boot 2, boot 3, boot 4. Cada um trabalha de uma forma, né, de estratégia. O RSI, boot 1, ele trabalha com call e put. Ele analisa o gráfico e faz o call e put. Topo e fundo é a mesma coisa. Esse aqui trabalha com dígito. Aliás, um RSI. Esse último aqui trabalha com dígito, né? Dígito é o último valor como é você falar correta? O último valor de um sinal, né? Tipo assim, tem um candle, né? O candle tá subindo, tá descendo. Aqueles valores que sobe e desce é o último dígito, é o último valor, né? De um sinal de um candle. Então aqui tem os boots, né? Você clica aqui neles aqui, deixa eu ver. Aí você pode iniciar cada um desses aqui, né? Cada um com a sua estratégia, lógica, né? Eu vou colocar o RSI Boring aqui. Ele foi carregado, pode ver aqui embaixo, né? E vou dar Start. Eu carrego o boot, primeiro, né? Eu seleciono o boot, carrego o boot, aqui aparece carregado, e depois eu dou Start, bem aqui em cima, ó. Aqui já pergunta para você assim, ó, já pergunta para você qual que é o valor máximo de perca,
que no caso seria o stop loss, né? Ah, estou disponível para perder 10 dólares. E uma coisa importante para informar para vocês, que a Binary trabalha com dólar. Então, uma das moedas que ela trabalha é dólar, não trabalha com real. Então, você tem para transferir dinheiro para a Binary, né, o ideal é você transferir através de exchanges, né, igual uma Neteller, ou através de Bitcoin, ou da Skrill, se não tinha enganado, Skrill também trabalham, ou através de uma outra pessoa, né, que não sei se o nome deles que é intermediário, eu não sei o nome deles correto. Então aqui eu coloco o valor máximo de perca, né, que é o stop, né, dá um OK. Aqui o valor máximo de ganho, eu quero ganhar no máximo 5. E aqui na frente, gente, sempre tem um exemplo, né, então OK. Aqui o valor da entrada, se eu colocar aqui 0, é um valor abaixo de 0,35, talvez ele não vai funcionar. Ele vai dar um erro e vai parar de funcionar. Então, tem alguns boots aqui tem uma limitação de valores, então esteja ciente disso, tá? Eu acho que tem um valor mínimo de 0,35 ou 0,50. Então, vou pôr aqui 0, né? 0,35. Ao invés de colocar vírgula, coloque ponto também nessa questão aqui, tá? Dá um OK, aí ele inicia. Ele vai fazer a análise, né? Tá iniciando aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver se vai entrar. Não carregou, não. Valor máximo 10, 5, 0,5. Então o valor mínimo dele aqui é 0,5. O 0,35 não deu certo. E aqui você pode observar que está analisando, ó. Como ele trabalha com RSI, ele vê o gráfico e fica analisando o gráfico em tempo real, né? Ele deu uma entrada, aí ele espera que alcance aquele valor e dá a perca, né? Que no caso deu perca. Aí o que acontece? Ele dobra, né? Aí tem o martingale. Espera aí dar um in aqui, né? Ele deu um in. Aí eu vou parar aqui para mostrar a vocês os outros boot, né? Parei e vou selecionar outro boot agora, né? Esse topo e fundo aqui. Aqui na descrição dele fala que lê o mercado sobre momentos e fazendo marcações de topos e fundos. Quando o valor do ativo alcança o suporte e a resistência, ele entra, né? Então, vamos entrar nesse carinha aqui. Ele carregou, né? Quando ele carregou, dou um start. E aqui o valor máximo de perca durante o GAR. Eu vou colocar 10. Aí o máximo de perca da banca. Eu vou pôr 20. O máximo de ganho, eu vou pôr 5. E aqui eu vou pôr 0,5. Ele é bem parecido com o RSI. Ele fica analisando o tempo todo, né? E aqui é a forma do robô trabalhar, né? Da Binary. Né, vou parar aqui, né, senão vou estender bastante os testes. E cada robô desse aqui é uma forma de trabalhar, é uma estratégia, né? E vocês podem testar, né?
esse robô aqui da maior maneira possível. Quando você faz um cadastro, eu acho que vocês têm 2 dias de teste, né? O ideal é um teste nesse robô para você entender como que ele funciona, né? O ideal é vocês colocar na conta virtual. Não põe direto na conta real se você não souber o que está fazendo. Ah, eu sei o que eu estou fazendo. Aí então você vai lá e coloca na conta real e faz, né? Aí vocês veem se vocês gostar, né, e tal. Com certeza vai gostar. E compra o robô da gente, né? Ô Danilo. Maravilha, maravilha. Com você. Bem explicado, Gui. Bem explicado. Se você puder manter nessa sua janela aí, tá? Pode deixar aí, beleza, por enquanto, só um tempinho. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida referente ao Chromebot, certo? Eu vou responder uma das principais perguntas que tem agora inicialmente em relação ao Chromebot, né? Que é em relação ao valor. Muitas pessoas perguntam por que a diferença de valor entre o Chromebot e o Fivebot, certo? O Chromebot, também, além da diferença das plataformas, o Chromebot, você tem uma estratégia diária que você vai pegar aí de meia-noite até as 8 horas da manhã. Então, são aí uma base de 8 horas de trabalho para você conseguir uma porcentagem aí entre 3 a 5% ao dia. Então, se leva 8 horas, uma média de 8 horas para você atingir essa meta. Já no Fivebot, né, essa meta você pode concluir ela em questão de minutos. Não exatamente 1 minuto, mas a diferença é que você, em 15, 20 a 30 minutos, você consegue fazer um faturamento aí, né, não todos os dias, né, porque existe muito, é o alto e baixo do mercado. Vai ter dia que você vai fechar em 15 minutos, vai ter dia que você vai fechar em loss. Infelizmente o loss existe e tá aí, certo? Então, é uma diferença entre o Chromebot e o Fivebot, é justamente essa, que o Chromebot você leva aí praticamente de 5 a 6 horas para atingir uma meta. Já o Fivebot, né, com a análise, com o estudo que o Guilherme e o que o Jefferson vem fazendo, né, é possível, assim, ter esse retorno um pouco mais rápido, né? Então, para explicar um pouquinho mais aprofundado sobre essa questão do Fivebot, eu vou deixar aqui também, dar uma palavrinha aqui com vocês aqui, para explicar um pouco mais aprofundado sobre essa questão do Fivebot. Eu vou chamar aqui o Nathan Portela, que é o nosso presidente aí da Five Finance, né, um gigante aí do nosso mercado, né? Então, vou deixar ele explicar um pouquinho sobre essa questão do Fivebot, né? Tá por aí, Nathan? Fala, meus amigos. Muito boa noite a todo mundo. Todos me escutando bem? Tô ouvindo bem. Perfeito. Maravilha, gente. Primeiramente, boa noite a todo mundo. Muito feliz com a sala aqui, pelo Zoom, YouTube, uma galera aí pesada praticamente nessa conferência, que tanta informação que o Danilo, né, juntamente com o Guilherme, passaram pra gente, né, gente? Até descobrimos algumas soluções pro Chromebot, que muita gente estava preocupado, né, não sei o que. Meu Emerson, meu irmão, meus parabéns, tá? Obrigado pela uma nova visão aí. E, gente, o Jefferson, né, também ele ia falar um pouco sobre o Fivebot de uma maneira um pouco mais técnica, né, de uma maneira um pouco mais aprofundada, mas infelizmente ele teve um pequeno imprevisto. Ele é de Portugal, aconteceu alguma coisa com ele que a gente não está conseguindo ter conexão com ele, tá? Mas assim, eu posso falar um pouquinho do Fivebot, porque eu acompanhei o desenvolvimento, né, dessa nossa programação, juntamente com o Guilherme, que fez um trabalho excepcional dentro da Five Finance também, juntamente com o Jefferson. E, pessoal, simplesmente é um bot diferenciado, tá? Tanto o Chromebot, que já é um bot top demais, e o Fivebot junto, eu tenho certeza que vão ser 2 bots no mercado que vão fazer, gente, mas um estrago, assim, muito, mas muito grande, entendeu? Pela qualidade da
programação, qualidade técnica envolvida para desenvolver esses bots, então realmente são bots assim que vão fazer muito barulho, eu tenho certeza disso, tá? Mas vamos lá, para não se estender tanto, tá? Falando um pouco sobre o Fivebot, eu venho acompanhando a liderança operando pelo Fivebot, né, clientes normais, e, gente, eu acabei criando uma pequena análise, né, essa análise o Jefferson ia divulgar aqui hoje, né, falando sobre os resultados de todo mundo, sobre gerenciamento de banco, gerenciamento de risco, né, que momentos operar e tudo mais, certo? O Danilo, ele, brilhantemente falou sobre essa questão da ferramenta, juntamente com o Guilherme, né, que a gente somente fornece a ferramenta. A maneira como você manuseia essa ferramenta é o que define se você vai ter sucesso ou não, né. Com o Fivebot, galera, eu vou passar uma experiência pessoal minha, tá, eu tive o primeiro acesso com ele. Final de janeiro, ok, operei com ele até mais ou menos início de março. E, galera, simplesmente da minha banca que eu coloquei, ok? Independentemente do investimento que eu fiz mais ou menos 180% da minha banca, ok? Então, ou seja, isso em um período de mais ou menos 1 mês e 4 dias por volta, buscando de 2, aí arriscando um pouquinho mais, né, a 7%, mas o recomendado de maneira segura é 5%. Ok? Então, ou seja, ele é um bot que, galera, ele não é para iniciantes, tá? Sendo bem sincero, bem franco com vocês. É um bot que já é mais para intermediário a avançado. Por quê? Porque o número de martingales que ele faz realmente é muito grande, né? Assim, não muito grande a ponto de você não conseguir gerenciar. Você consegue gerenciar, mas só que você precisa de uma estratégia, você precisa de um planejamento, né? Assim como vocês viram o Guilherme definir stop loss, stop profit, né, que é o máximo que você quer se ocorrer perca, suas metas que você quer fazer no dia a dia. Gente, vocês têm que tomar muito cuidado com o seu gerenciamento de banca. Por quê? Natan, eu posso começar a iniciar com o Fivebot com $20, com $30? Você até pode, né? Mas só que o seu nível de risco aumenta muito. Por quê? Porque ele é um bot que, como eu já mencionei, ele faz muito martingales. Então, se em vez de eu colocar $20, $30, mas aí eu junto um pouquinho mais para colocar, uns $250 a $500, você vai ter um gerenciamento de banco um pouco mais conservador. Então, é um bot que você precisa ter um pouco mais de banca para ter um pouco mais de fôlego para isso, né? Como foi divulgado nos grupos, né, nos grupos da Five Fins, Crypto Invest e tudo mais, estamos fazendo já está em desenvolvimento os nossos materiais que vai ficar na nossa plataforma. Gente, vai ser mencionado muitas estratégias, muitos planejamentos, tanto para o Chromebot como também para o Fivebot. Então, ou seja, tudo isso vocês vão ter acesso, tá certo? Então, é a Five Fins by Crypto Invest investindo em conhecimento, investindo em planejamento, tanto para liderança como para cliente normal. E, gente, é isso. Eu só queria dar uma pequena frisada nisso, porque realmente muitas pessoas têm dúvida nisso. Poxa, Natan, eu posso começar com uma banca pequena no Fivebot? Meu irmão, você até pode, mas só que o risco, você assume esse risco, porque o que a gente recomenda é, no mínimo, você ter uma banca de $250, tá? Essa recomendação não é nem mesmo a gente quem faz, é próprios operadores que operam com a Binary há mais de 3 anos, 4 anos, a própria Binary em si também, ok? Então, ou seja, para evitar percas, né, evitar quebras de banca, a gente recomenda isso. Poxa, Natan, mas é um bot muito eficiente, realmente, gente. Quando você começa a operar com ele, você se empolga, né? Porque ele vai ganhando $1 e 40 centavos, tudo mais. Mas só que é o seguinte, essa eficiência, muita gente acaba se emocionando um pouco, né? Aí quando ocorre aquilo de quebrar banca, de você querer arriscar um pouco mais, então você tem que ter uma coisa chamada mentalidade para operar com o bot da Binary. Tá? Mas isso, vamos deixar para uma outra live, falar um pouco mais sobre planejamento e estratégias. O Jefferson ia comentar isso hoje, mas infelizmente com esse imprevisto, a gente vai ter que deixar para outro dia, mas eu vou remarcar, tá, com ele, porque realmente ele é além de ser meu amigo pessoal, um grande profissional, ele realmente sabe o que fala, porque ele é um dos caras que mais teve resultado da Binary que eu conheço, ok? Então, ou seja, gente, vai compensar
muito isso, tá? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar falando com vocês, né? A gente vem trabalhando dia e noite para, acertar cada vez mais os bots, as programações, acertar a empresa, estratégia com liderança, tudo mais. Eu tenho certeza que até o final desse mês muita coisa boa vai acontecer, gente. Vou deixar uma pontinha de surpresa aí, mas logo mais eu estou divulgando para vocês, tá certo? Vou passar agora a bola para a vez para o Dan novamente, juntamente com o Guilherme. Mas, pessoal, é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Tamo junto e o que precisar, tamo aí. Natan Portela, presidente da FAR. Tamo junto, gente. Maravilha, maravilha. Quem sabe faz ao vivo, tá vendo? Quem tem a propriedade de falar, fala, né, com convicção, né? Então é isso, pessoal. Nós hoje, né, nossa live foi focada aí para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Chromebot, né, sobre um pouco mais sobre esse novo bot que está sendo integrado aí na nossa plataforma, né, que é o FiveBot, e também para esclarecer a questão da nossa lista, né, nossa catalogação, né, algumas pessoas ainda tinham dúvida do que nós estávamos fazendo, né, então nós temos a nossa própria extração, nós temos nossa própria catalogação, infelizmente, né, a gente pegou um pouquinho de turbulência aí nessa semana que se passou, agora vamos alinhar as velas, né, a partir desse momento vamos alinhar as velas e vamos estar trabalhando juntos aí, né, para aprimorar cada vez mais o nosso negócio, né. Então, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, hoje nós estamos encerrando o nosso treinamento por aqui, e temos muito mais ainda, né, temos, como o próprio Natan mesmo falou, temos muitos materiais ainda que está em construção, teremos lives aí referente ao plano de negócio, referente ao clube de afiliados, então esse é só o primeiro treinamento, né, nós estamos só dando o start no nosso negócio, e a gente ainda tem um caminho muito longo ainda pela frente para percorrer, certo? Então, quem tiver alguma dúvida aí em relação aos bots, em relação à plataforma, aos sinais. Bom, vou dar uma olhadinha aqui no YouTube, aqui só por cima, né, que o Silvio falou que tinha um pessoal que estava com bastante dúvida aqui no YouTube. No YouTube agora nós estamos com mais de 40 pessoas assistindo a live, certo? Deixa eu só ver aqui. O Jonas Souza está perguntando se os resultados que tá sendo mencionados já estão na plataforma. Sim, esses resultados que foram falados aqui na live já está na plataforma, né, hoje nós vamos fazer a atualização da nossa catalogação, né, e esses sinais é para o Chromebot, tá? O FiveBot, ele só atua na Binary, tá? Na plataforma Binary. O único que atua na plataforma da Equiopt é somente o Chromebot, tá bom? Então é isso, pessoal. Queria agradecer a presença de todos vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem estar chamando aí